da outra semifinal, Flamengo e Grêmio, mas antes, Marília, o day after do Corinthians, teve protesto, a torcida do Corinthians emitiu um comunicado a Gaviões, reclamando da diretoria e tudo mais e tal. Não, tudo bem. Marília tá sem paciência hoje, hein? A Gaviões você não precisa falar. Sem tempo, irmão, né? Eu também faço o meu, eles torcem, eu também. Legal, parabéns. Próximo. Não, a Gaviões foi só para ilustrar o dia seguinte do Corinthians. Eu quero saber o que vem por aí do Corinthians, não com relação a Gaviões, mas com relação ao Corinthians. O que vai ser feito? O trabalho continua, a eleição do Duílio está ameaçada, vai ter renovação na diretoria, vai ter renovação do elenco. Hoje, por exemplo, surgiu um vídeo aí, aconteceu. O Roger Guedes já fez seu gol lá, o primeiro gol dele na Liga do Catar. Ele que entre um jogo e outro foi embora. Ou seja, são muitas coisas no Corinthians, né? São muitas coisas, vamos lá. No caso do Duílio, no Corinthians não tem reeleição. Então, eu acho que o que acontece... sim, verdade. Não tem nenhuma possibilidade. Não está no estatuto. Se eles quiserem mudar o estatuto, pode mudar para o futuro. Acho pouco provável, mas o Corinthians não tem reeleição. O que acontece até agora é um bastidor político muito, muito quente, porque o grupo que está no poder desde 2008 não tem um nome óbvio, aliás, não tem um nome com aceitação para ser candidato. Desde a eleição do André Sanches em 2007, esse nome óbvio era o homem forte do presidente no futebol. Então, depois do Andrés, foi o Gobi, depois do Gobi o Roberto de Andrade, depois o Roberto de Andrade o Andrés, depois do Andrés o Duílio, e este homem forte do futebol do Corinthians com o Duílio vinha sendo o Roberto de Andrade, que graças ao órgão fiscalizador, nesse caso eles acertaram, quando eles concordam comigo, eles acertam bastante, saiu do departamento de futebol em março. O Duílio assumiu esse lugar em março, não só por uma falta de quadros que a situação tem no momento, mas justamente para não se intrometer. É um jeito de dizer que não apoia, não declaradamente, o André Negão, que é o atual presidente do Conselho de Ética do Corinthians, que é o candidato da situação. Mas é um nome que tem muita crítica dentro do próprio grupo, não à toa. Outras candidaturas independentes e heterodoxas, posso dizer, estão aparecendo. Os candidatos não estão todos fechados. Tem um que é o André Negão, tem um que é o Augusto Melo, que sempre aparece como candidato de oposição, e há um movimento de dissidentes de vários grupos querendo formar um outro grupo que apoie o Paulo Garcia. Então, assim, esse é um lugar nebuloso neste momento, que não aconteceu nas últimas eleições, e é por isso também que qualquer planejamento para o ano que vem, ele fica amarrado. Não há um favorito claro, ainda que eu acho que o Augusto Melo é favorito, mas as pesquisas, né, quem vota são os associados, as pesquisas elas são todas meio... os grupos é que fazem as pesquisas, então não dá muito para acreditar. Acho que a situação do clube indica que dessa vez a oposição que vem crescendo é forte candidata, mas isso impede qualquer tipo de projeção para o ano que vem. Então, esse é um ponto. O outro ponto que você perguntou foi sobre o Roger Guedes. Eu acho que o Roger Guedes, se você fizer uma busca nas redes sociais alvinegras, de alvinegros, da Cyberfiel, esse é um movimento... não é mudo, mas ele é muito tímido, porque a saída do Roger Guedes deu à diretoria um álibi. Ele disse que ele queria ir. O Corinthians quis ter feito um esforço, ele admitiu que o Corinthians fez um esforço, e ainda que o contrato seja mal amarrado, porque à época o Corinthians só conseguia fazer contratos mal amarrados, o jeito que ele saiu, como ele saiu, culpa mais o jogador do que, no caso, da diretoria. E eu não estou isentando a diretoria que fez esse contrato com ele. Mas ele próprio deu a essa direção um álibi, quando ele disse que ele foi realizar um sonho. Mais ou menos com o mal-estar que o Daniel Alves criou quando disse que ia realizar o sonho olímpico. O time está aí disputando. Não, mas eu quero disputar um sonho olímpico. Cria uma situação que, claro, ele era o jogador mais importante da temporada, fez falta ontem, fará falta para o resto da temporada, era o artilheiro desse ano. Eu falei 1000 vezes que ele era o jogador mais importante do Corinthians, em que pese o mais talentoso ser outro. Mas o jeito que ele saiu não dá essa sensação. Você pode elencar nos erros da direção o contrato mal amarrado do Roger Guedes? Pode. Mas se há 3 anos você falasse que você ia pagar 50 milhões pelo Roger Guedes, mas pagou 40 pelo Pato, mas pagou não sei quanto no Luan. Dava para pagar 50 milhões no Roger Guedes há 4 anos? Há 3 anos? 2 anos? Não dava. Então, assim, todo mundo tem argumento. Acho que a diretoria errou.
há algum tempo ele é o jogador mais importante. Essa renovação de contrato podia ter sido antecipada, podia ter sido previsto. Os times podem se movimentar em relação às janelas com a CBF, não o fazem. O calendário propiciava isso, um jogo em julho e outro em agosto. Ninguém se atenta a nada nunca, ninguém se prepara nunca para nada. Todo mundo é surpreendido por um negócio que está decidido desde o ano passado. Então, até quem vai para a Bahia participar do Largados e Pelados, todo mundo surpreso com a data em que se marcam os jogos. Então, acho que esse é um erro da diretoria, sim, mas a saída dele deixou para o torcedor uma sensação, tipo, foi porque ele quis, ele poderia ter ficado. Então, eu acho que esse é um problema a menos. Sobre o dia seguinte, em que houve já a reapresentação do Corinthians, é um dia de analgésicos, Eduardo, sabe? Todo mundo está tomando analgésico, cada um... Eu sou muito crítica de algumas coisas, mas eu sou sou obrigada a elogiar tanto a presença e declarações do Duílio como a declaração do Luxemburgo ontem. Ninguém dourou a pílula, ninguém disse que, ó vida, ó céus, ninguém disse que o gol do Lucas foi de mão, ninguém disse que não foi merecido, ao contrário. Eu acho também, nesse caso, concordo, que a prioridade do Corinthians me parece não ser mesmo da boca para fora, tem que ser uma reabilitação no Campeonato Brasileiro que não dê essa sensação de gangorra, que uma rodada está a 5 pontos da zona de rebaixamento, na outra rodada está 1. Na outra rodada está 2, na outra rodada está 3, na outra rodada está 1 da zona de rebaixamento. O Corinthians não pode ficar até o dia 4 de dezembro vivendo essa angústia. É um time que já passou por esse trauma, inclusive pelo trauma de quase ser rebaixado de novo. Não é o trauma de ser rebaixado, ele pode estar longe, foi em 2007, mas quase foi rebaixado em 2018, quase foi rebaixado, passou boa parte do campeonato na zona de rebaixamento em 2020. Então, é uma situação bastante incômoda. De novo, como aconteceu com o Nils, aparece no meio de jogos em que o Corinthians precisa somar pontos, os mata-matas da Sul-Americana. E, infelizmente, o Corinthians está não só abalado pelo que aconteceu na quarta, joga sábado e joga terça. O Corinthians precisa fazer opção. Em qualquer outro momento, não é sobre abrir mão da Sul-Americana, que pode dar ao Corinthians calendário, pode dar ao Corinthians dinheiro. E se fosse uma certeza, é obviamente que se o Corinthians estivesse estável, seria um campeonato em que o Corinthians deveria apostar. Mas são 2 jogos agora, que seriam as das quartas de final. Os outros 2 jogos são em outubro. Então, o Corinthians precisa fazer opções mais urgentes e eu acho que o Corinthians vai, de fato, pensar um pouco no Campeonato Brasileiro esse mês. O Corinthians tem o Cruzeiro, depois o Corinthians tem o Goiás e depois o Corinthians tem o Botafogo. Ô Marília, só te perguntar um negócio. A declaração do Luxemburgo, quando ele falou que o São Paulo entrou a 200 por hora e o Corinthians entrou não sei se era 2 ou 20, né? Enfim, eu acho que foi 20 que ele disse. Culpa dele. Acho que isso aí ele meio... ele tava... então, era isso que eu ia perguntar. Você não acha que isso aí ele estava jogando para baixo do tapete a culpa dele, que o time estava totalmente espaçado, né? Que enfim, mal treinado. Às vezes a gente fica falando de intensidade, mas na verdade o time não estava marcando direito, né? Então, mas eu ele não sei se você livrando a cara dele com esse papo de intensidade, enfim. Me pareceu, queria saber se você teve a mesma percepção. Eu não achei isso por um único motivo, Rodrigo. Porque você estava assistindo a coletiva toda? Não, eu assisti uns trechos, não peguei ele inteiro. Então, esse trecho é um trecho recortado da frase que ele diz que o São Paulo foi melhor em tudo. Então, ele está dizendo, o São Paulo fez isso melhor. Ele fala assim, o São Paulo foi melhor em tudo. O São Paulo entrou a 200 por hora e não sei o quê, o São Paulo jogou melhor, o São Paulo teve as melhores chances, o Cássio trabalhou. Não é uma resposta objetiva sobre por que o São Paulo ganhou no primeiro tempo, entendeu? É um trecho de uma resposta. Só por isso que eu acho que ele ele só não falou com todas as letras e deveria dizer que ele escalou o time mal, porque ele escalou o time mal.